Então aí tá, pessoal, boa tarde. Vamos então agora discutir sobre o experimento sobre o voltímetro. O problema colocado era o seguinte: eu tinha 2 voltímetros diferentes, em princípio um novo, um velho, não interessa se é digital ou analógico, mas 2 tipos de voltímetro que mostravam resultados diferentes. Então, ou os 2 estão errados, ou pelo menos um dos 2 está errado. Então, a ideia nesse experimento foi tentar buscar saber o que é correto. Então, por assim, que seria a lei de Ohm. Qual dos 2 voltímetros é o mais correto e quão correto ele é? Qual que é o menos correto ou quão incorreto ele é? O que fazer com esse que não está muito bom? Jogar fora? Corrigi-lo? Ele tem correção? A correção tem que ser uma correção física, você abrir, desmontar e mexer no circuito dele, ou pode ser uma correção matemática, como um fator de correção? Então, essa foi a situação, o problema que eu coloquei para vocês resolverem. Ainda que com algumas dicas, eu tenho aí um plano de ataque do problema, tá? Mas esperem que essas dicas vão diminuindo conforme a disciplina avança. Vai chegar uma hora que eu vou falar, o problema é esse, aqui estão os dados, boa sorte, quero a solução. E aí vocês vão ter que desenvolver o raciocínio para chegar na solução. Bom, não vou fazer perguntinha, observe isso aqui, não. Vocês vão ter que fazer o relatório completo espontaneamente. Então, nós vamos endurecendo cada vez mais aí a disciplina, conforme vocês vão avançando no método. Bom, então essa é a ideia. Esse problema não é tão absurdo assim, tá? Ele é comum de você ter que fazer uma correção quando você usa um instrumento de medida. Isso pode acontecer tanto, por exemplo, você quer medir a temperatura de um líquido num cadinho, colocando um termômetro. Então, vou inventar números. Faz de conta que a temperatura desse líquido aqui está 80 graus Celsius, e você pega um termômetro aí que está 15 graus Celsius, coloca lá, espera entrar em equilíbrio térmico, e ele te marca 79 graus Celsius. Ué, mas não era 80? Por que ele marca 169? Porque o fato de você colocá-lo ali interfere. Então, você tem que, às vezes, fazer uma correção da capacidade calorífica do teu termômetro, ou pré-aquecê-lo. Então, às vezes, você precisa fazer alguns tipos de correção desse tipo. Eu trabalhei com um problema onde a minha amostra ficava num substrato curvo e não plano. E essa curvatura alterava os resultados, então eu tinha que medir uma coisa do substrato curvo e fazer uma correção para obter o resultado como se fosse um substrato plano, que é o que eu queria. Então, é uma estratégia super comum. Pode ser tanto uma mera adaptação de unidade, você recebe um instrumento do exterior que vem em uma certa unidade, você tem que passar para outra. Pega o Fahrenheit e Celsius, ou Kelvin, qualquer coisa assim. Milha para quilômetro, qualquer unidade. Ou pode ser uma mudança física, você tem que recalibrar, mudar alguma coisinha, outra coisa a mais. São correções que, quando você conhece como funciona o equipamento, nem sempre são tão difíceis ou impossíveis assim. O importante é você perceber que o teu instrumento não está bom, não está dando o valor correto, então você tem que ter uma referência e conseguir corrigir esse valor, o valor afetado. E depois me falar se vale a pena corrigir ou não. Tem experimentos que não vale a pena, tem instrumentos que não vale a pena. O custo de outros até pode ser prático corrigir, outros acaba não sendo muito prático. Então, cada situação é uma situação. Então, esse é o contexto da aula de hoje. Então, aí eu abro para perguntas, dúvidas. Nenhuma dúvida? Ô, professor, eu não entendi muito bem esse fator de correção. O que ele seria exatamente? Ele pode servir para arrumar
o dispositivo? Sim. Não, para arrumar, não o dispositivo, mas para arrumar o resultado do dispositivo. Então a medição ficaria errada, mas aí quando você usa o fator de correção, ela ficaria certa. Sim. Certo. Sabe uma errata? Onde você leu isso e entende aquilo. Tá? Imagina uma tabelinha simples de conversão de temperatura. Você mede, o teu termômetro está em graus Celsius e você quer em Kelvin. Então, o teu termômetro te mostra um número em Celsius, mas você quer convertê-lo para Kelvin. Então, você precisa fazer uma correção. Um caso bem simples. No nosso exemplo aqui, o nosso voltímetro analógico, nesse exemplo, te dava um valor lá, por exemplo, vou inventar, 1,7 volts. Mas o correto era 1,9 volts. Então, se você lê 1,7 com ele, que é o que ele te fornece, e multiplica por uma certa correção, você atinge o 1,9. Então, esse fator de correção permite que você ainda use um instrumento que te dá um valor incorreto, porém, após a correção, te leva ao valor correto. Tudo bem? Nesse caso, não é uma correção única para qualquer valor. Não é como, por exemplo, você tem lá uma balança, você quer medir uma amostra dentro de um pote, de um potezinho, vai, pronto. O que você faz? Você bota o pote vazio, zera a balança, aí você coloca o pote com uma amostra para tirar a amostra. Esse peso do pote, do prato, por exemplo, seria um erro sistemático se você não nos considerasse. Mas ele é constante em todos os valores. Nesse caso, não. Para cada valor de R2, a correção é diferente. Então, eu preciso de uma função de correção que depende do valor de R2, do valor que eu estou medindo. Por isso que aquela ideia de, peraí, vamos ver como é que esse fator, como é que o valor do medido pelo analógico varia em função de R2. Poxa, então eu preciso de um fator de correção que também varia em função de R2. Mas esse fator de correção depende da estrutura interna do voltímetro, da resistência interna dele. E também depende do circuito. Aí eu vou montar uma fórmula que corrige tudo isso. Esse é o raciocínio para poder chegar na resposta. Então, eu tenho que observar o fenômeno, saber, o fenômeno existe, tá bom. É caracterizado dessa forma. Puxa, a teoria me diz isso. Ah, legal. Então, eu vou fechar o problema. Com essa teoria, com esses dados, eu vou montar uma correção. Nós estamos evoluindo um raciocínio para resolver um problema. Entendi. Mas esse fator de correção não seria num cenário ideal, né? No cenário do relatório, é que a gente já fez a compra e então a gente está analisando esse fator de correção porque as opções são reutilizar ele ou descartar, né? Sim, primeira coisa, você já comprou. Se você comprou com a especificação errada, azar é teu. Quem mandou fazer um edital errado? Culpa, então, de quem comprou. Ou se não, eu especifiquei isso e o cara me entregou aquilo. Opa, peraí, não aceito. Porque o que eu contratei não é o que foi entregue. Então, eu posso devolver. Mas vamos supor que não seja o caso. Então, aqui nós temos algum problema. O que você pode fazer? Você pode usar ele, falar, esse erro não é importante, vou trabalhar do mesmo jeito. Tá bom. Você pode corrigi-lo fisicamente, abre, desmonta, corrige lá eletronicamente ou eletricamente, coloca um resistorzinho a mais. Você pode usar o fator de correção. Você pode doar, como eu falei. Mas repara que a doação, você não pode doar o voltímetro falando, olha, está um voltímetro bom aqui. Não, ele é ruim, ele tem defeito. Então, doe avisando que tem um problema. Se o cara que receber quiser, tá bom. Se não quiser, você não vai conseguir nem doar. Ah, vou jogar fora, vou jogar no lixo aí. Peraí, jogar no lixo também não é bom.
Tem muito plástico, tem muito metal, tem coisa que não é assim, descartar de qualquer jeito. Sem falar que esse voltímetro é baratinho, você compra um novo por R$ 50. Mas imagina um instrumento aí que custa R$ 50.000. Você não vai jogar fora porque você não gostou dele. Então, nesse nosso caso, é uma situação bem simples. Aí você pode tomar algumas decisões. Eu quero tomar uma decisão com um argumento. Vou fazer isso, por isso, por isso, por isso. Você pode até continuar usando na sua linha de produção, sem problema algum. Se você achar que isso é viável, que isso não atrapalha, que isso é uma boa solução, pode utilizá-lo. Tá certo, entendi. Então, repare que tem uma parte aberta na aula. Então, eu quero que você pense, tome uma decisão. Tá? E até introduz aqui o assunto dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Que é um tema que, gostem vocês ou não, está no tema e está no século XXI. Não é coisa de administrador, não, coisa de engenheiro, coisa de todo mundo. Todo cidadão tem que se preocupar hoje em dia com isso. Tá? Deixa eu ver aqui, Alicia. Não, Alicia, não complica, não. Ainda não. Você vai fazer muita conta na aula que vem. Nessa aula, eu quero só que você perceba que tem diferença. E essa diferença não é uma diferença que pode ser explicada porque o que você mede é um pouquinho diferente, pode ser diferente da realidade. Não. A diferença é muito maior do que as incertezas de cada medidor. Tá? Então, basicamente, uma metade da menor divisão de cada escala é suficiente. Você fala, olha, porque se a sua incerteza instrumental vou chutar de 1/10 de volt, e a diferença é de 1 volt, não, 1 volt não se explica por uma variação de mais ou menos 0,1. Então, eu quero que você entenda que nem tudo é culpa da incerteza. Nesse caso, tem algo muito mais grave acontecendo, tem um erro muito maior. A incerteza pode ser uma pitadinha, uma sutileza. Nesse caso, o erro é muito grande. Então, você pode estimar, falar, olha, a culpa não é que quem mediu anotou uma vírgula, um número a mais ou a menos. Não é isso, não. Tá? Tem coisa muito mais grave acontecendo. Tá? Eu noto muitas vezes que vocês têm uma tendência de arrumar qualquer resposta e falar, ufa, estou livre do problema. A culpa é do outro. Não, não é assim. A culpa não é da incerteza. Ah, mas eu acho que é. Bom, a sua opinião, lamento, não vai valer muito no mundo da ciência. Nós vamos falar de dados, de fatos, de números. Opinião é outra categoria. Tá? Então, aqui eu quero que você fale, não, pelas incertezas, não dá para explicar. Mas tem uma explicação, tem uma diferença. Então, não tentem fugir do problema achando qualquer solução e achando que essa solução é a última, é a definitiva. Em alguns casos, você vai poder explicar diferenças ou não explicar diferenças pela incerteza instrumental, mas a aula que vem vai ter um caso disso, mas nesse caso, não. A diferença existe mesmo e não adianta arrumar desculpa, tem que arrumar a solução. O que mais? Deixa eu ver aqui os dados. Então, os dados estão prontinhos aí, tá? Não tem muito esforço para fazer, não. Faltava agora explicar. Opa, não são, peguei dados errados aqui, peraí. Deixa eu pegar os dados corretos, que eu peguei dados errados aqui. Tá, mais alguma dúvida? Nenhuma?
Eu sei que é fácil o experimento, mas não precisa também não ter dúvida. Arruma uma aí, pelo menos para justificar a aula aí. Senão encerra a live. Ô, professor, eu também não entendi muito bem por que o experimento é feito com 2 resistores e não um só. Se você observar lá na infoteca, eu calculo primeiro o efeito de um voltímetro quando tem só fonte e um resistor. O que acontece? Quando você põe um voltímetro, quando você tem um resistor, o que o voltímetro mede é a tensão na fonte. Porque a do resistor é igual da fonte. Não tem outra coisa para variar. Então, uma correção multiplicando por 1. Esse efeito surge quando você tem um segundo resistor, que é o caso mais complicado que eu achei, além de 1. É colocar 2. Poderia colocar um monte, só ia complicar a conta. Então, com 2 foi suficiente para mostrar que, quando você mede sobre o R2, tá, de acordo com o voltímetro, você já vai mudar o V2. E muda também o V1. Olha lá. O V1 também muda. Tá? Conforme você vai variando. Então, um resistor apenas, você vai medir a tensão da fonte, que é igual do único resistor. É um experimento que não te diz nada. É um experimento que não dá informação nenhuma. É fazer uma pergunta errada. Agora, quando você coloca um segundo, aí sim, ao colocar o voltímetro ali, aquele paralelo do R2 com o voltímetro, se é paralelo, reduz a resistência equivalente. Ao reduzir aqui em R2, a diferença de potencial V1 mais V2 continua a mesma. Só que se V2 alterou, V1 também altera. Mas a soma não, porque a fonte continua igual. Tá? Então eu começo a produzir o efeito, eu começo a tirar agora informações de um experimento que me dá resposta. Que eu não veria com um apenas resistor. Tá? Abrindo parênteses, daqui a 2 ou 3 aulas, a fonte vai variar também, tá? Não é o caso ainda. Pode acontecer de, ao colocar um voltímetro, você muda a resistência, você muda a corrente e você muda a tensão na fonte. Lá na frente, experimento não é agora, experimento daqui a 2 experimentos, não, daqui a uns 3 experimentos. A fonte, por enquanto, ela é perfeita. Senhor, e aquela garra lá que mostrou no vídeo, como é que faz para medir a corrente com ela? Você tem que botar o fio no meio da garra? Eu não entendi muito bem. Como é que é? Desculpa, agora não entendi. Sabe, tem um vídeo lá numa sessão daquelas de mais informações, eu esqueci o nome, sala de ginástica. O ginástica, para ficar mais forte, aprender mais. Mostra lá que quando é mais de 10 amperes, a corrente você não mede com o multímetro comum, né? Que tem aquela... você tem o perímetro alicate. E eu vi o cara mostrando, tipo, que ele coloca o fio no meio do alicate, né? Tipo, exatamente. Porque aquilo lá gera um campo magnético, é isso? Exatamente. Quando você vai ter uma corrente, seria um campo magnético. O que ele faz é medir o campo magnético em torno do fio. E aí ele vai converter. Entendi. Isso vai ficar mais claro mais para frente quando nós falamos em corrente alternada, em indução magnética e lei de Faraday. Qual que é a vantagem dele? Você imagina que você tem lá na tua casa um fio passando, sei lá, 20 amperes. Você não vai cortar o fio, colocar o amperímetro no meio para medir. Pô, dá um trabalho desgraçado. E é perigoso. Então você vem com ele, coloca lá o alicate e acabou. Pronto. Na hora você resolve. É muito mais prático. Então, uma coisa é circuitinho de bancada ali. Você pode abrir. Repara, o amperímetro ele é colocado em série. Isso é um problema.
Série significa abrir o circuito, desmontar alguma coisa e colocar ele entre esses pontos que você desmontou. É horrível trabalhar com perímetro. É muito ruim. Voltímetro é muito mais fácil. Você chega lá e mede e acabou. O circuito é exatamente exatamente igual. Então, voltímetro, osciloscópio, que é um voltímetro com televisãozinha, só isso, é muito mais prático. Mas, regra geral, onde tem corrente, tem efeito. Então, se algo está acontecendo, é porque tem corrente elétrica. E eu quero saber essa corrente. Pronto. Então, vou ter que abrir o circuito. Que droga. Vou ter que desmontar a coisa. Vou ter que tomar choque, às vezes. Cuidado, porque quanto mais você mexe, mais arriscado você está. Então, esse alicate amperímetro, ele é fantástico. Você vai lá com ele, coloca ele e ele te mede sem abrir o circuito. Tem outra coisa também que foi falada no vídeo, que é tipo um fenômeno que acontece quando tá, tipo, a energia tá chegando fora da sua casa, fora da caixa de força, antes de chegar, e ela oscila muito, esqueci o nome. É que tipo, você não pode usar um multímetro de grau 1 lá para medir isso, porque é um fenômeno que tipo causa oscilação na diferença. Vamos lá. Os categorias. Uma categoria 1, eu nunca vi. É aquele que fala assim, sabe, Luizinha? Acende ou apaga. 110, 220, só isso. É muito ruim, é coisa grosseira. O categoria 2 é o comercial. Aquele que todo mundo deve ter em casa um. Baratinho, simplesinho, resolve. O categoria 3 e 4 já são mais profissionais. Tá? Eles medem tensões maiores. Eles não têm perigo de, ao você passar uma corrente muito alta, eles estourar, não tem perigo. É mais protegido contra um surto. Se vier um pico de corrente, ele não explode na tua mão. Então, é mais a questão de segurança. Não é nem a questão de medir melhor. É medir sem correr risco. Tá? Então, esse é o problema. Eu acho que foi pico de corrente que um transiente, um pico de isso, corrente. Transiente, é esse o nome. Transiente, isso pode ser. Então, eles são mais robustos. Então, um eletricista que monta um painel, por exemplo, bom, se ele mexer na indústria, então nem se fale. Tá, na indústria, você tem, às vezes, um trifásico, um 380 volts. O poste chega a 13 mil. Tá, antes do transformador. Então, aí você começa a precisar de um equipamento confiável, normas mais rígidas. Então, há todo um conjunto de normas, o pessoal da elétrica aí tem que saber, porque é segurança. Tem um vídeo que eu vou colocar, acho que mais para frente. O cara faz um monte de coisa fantástica, mas ele é cada absurdo em termos de segurança. Ele mostra o negócio que aconteceu, o fenômeno. Tá bom, é lindo, mas não faça igual, porque tudo que ele faz foge completamente às normas de segurança. Então, é um vídeo bonito em termos do resultado, mas é um absurdo em termos de engenharia, de normas técnicas de segurança. Tá, então, categoria 3 e o 4 exigem, fornecem um pouco mais de segurança. Claro que não é imbatível, assim, tem limites que eles estouram, claro. Mas tudo bem. Mas quem usa um desse tem algum conhecimento a mais. Então, ele sabe onde botar a mão. O que mais? Repare nessa aula que eu não quero falar muito ainda de amperímetro. Nós vamos falar mais na aula que vem. Um detalhezinho aí. O foco dessa aula é mais... Não é nem só amperímetro, mas essa questão de um fator de correção, de um instrumento qualquer que te fornece um resultado diferente do que você esperaria. Não significa que deve jogar fora. Você pode corrigi-lo. Ótimo, sem problema nenhum. Tá, isso acontece se você tem lá um carro
e resolveu trocar o aro, o tamanho do aro. Você botou um aro maior ou menor, sei lá. Ao fazer isso, o 2πr, a circunferência muda. Isso pode afetar o teu odômetro, o teu velocímetro. Porque se ele mede tantas voltas por, sei lá, por segundo, e se a volta aumentou ou diminuiu, ele te mede um negócio errado. Então é muito comum o pessoal 4x4, às vezes trocar o pneu, botar um pneu mais borrachudo, maior, para aguentar a lama, não sei o quê, mas eles perdem informações de velocidade. Eles precisam saber corrigir depois. Eles acham que estão na velocidade, mas estão em outra. Como esse pessoal gosta de lama e não quer velocidade, estão felizes, tá? Mas numa estrada, daria problema, num asfalto daria problema. Então, um exemplozinho simples. Simplesmente trocar um pneu por um tamanho diferente do planejado. Não é que você tem que jogar o carro fora. Ou que você não pode mudar o pneu. Pode mudar e interprete corretamente. Esse problema, particularmente do 4x4, é interessante quando você está numa prova, uma disputa de rally. Tá? Que você tem que, depois de tantos metros, fazer um tal evento. Se o pneu mudou, o teu tantos metros fica um pouquinho mais comprido. E você vai errar o evento. Vai errar a curva. Vai virar antes do tempo. Então o navegador tem que saber isso aí. Tudo bem, eles não são ingênuos, eles sabem muito bem que isso aí, mas um leigo poderia se dar mal. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Tá, repare que eu coloco ali também, pensando como uma pessoa esperta e experiente, para que perder tempo medindo duas vezes, tudo com analógico, tudo com digital? Por que não mede simultaneamente? Não é muito mais inteligente fazer uma medição do que fazer duas? Então, nesse caso, não é mais inteligente. Então, eu coloco lá, ó, piso molhado, cuidado, não abusa aí não. Cuidado com essa lógica muito esperta, eu vou ganhar tempo, vou ganhar, né? Que você está perdendo aqui. Professor. Vai botar os dois simultaneamente é besteira. Desculpa, alguém falar? Eu não entendi muito bem o que você quer com o que está escrito aqui. Descreva o problema em função do valor de R2. Que é R2? R2 é a resistência do resistor que eu estou medindo. V2, tá? Se esse R2 é pequeno, médio ou grande, o problema é igual, o problema muda, o problema depende de R2. Para R2 pequeno, é o mesmo problema, a mesma correção do que R2 grande? Ou seja, eu quero que você caracterize o problema. Entenda que para R2 pequenininho, não muda muita coisa não, analógico e digital são praticamente iguais. Mas para R2 muito grande, a diferença é muito grande. Entendi. Então, eu estou dando uma dica, depende do R2, depende do cara que está sendo medido. Tá, obrigado. Tá? Um cuidado importantíssimo. Eu não estou querendo dizer nesse experimento que o analógico não, que um analógico é pior do que um digital. Não. Nesse experimento, o analógico tem uma especificação técnica e o digital tem outra especificação técnica. Nessas condições, o analógico é ruim, sai bom. Mas eu tenho um outro analógico aqui que é tão bom quanto o digital. Até acho melhor. Porque nós temos um analógico que tem mais de 50 anos de idade já e ainda funciona. E os digitais queimam rapidinho. Daqui a pouco, com 5 anos, já está dando problema. Mão de aluno, então, nem se fale. Como tem pandemia, não tem laboratório. Então, eles estão durando maravilhosamente. Estão felizes no laboratório. Nada foi quebrado nos últimos 2 anos. Muito bom. Mas eu tenho um analógico que, olha, deve ter uns 60 aninhos ali já. É mais velho que eu, o analógico. E funciona muito bem. Tem que trocar a bateria toda hora, concordo. Mas é tão bom quanto esse digital de vocês. Porque a especificação dele, sensibilidade, é de 20 quiloohms por volt. Então, não é por ser analógico que não presta, tá? Não tem nada a ver. Analógico digital
É simplesmente como você mostra o resultado, não como você processa a informação ali de tirar e calcular. Tá? Ou se transforma em ângulo ou em display. Só isso. Tá? E pode ter digital porcaria também, tá? Tanto pelo display, pelo número de bits muito baixo, quanto por uma eletrônica fajuta lá dentro. Professor, como eu comprovo que FV é válido? Através do desenvolvimento da equação? Então, vamos lá. O que você tem experimental? Eu posso comparar também o V2 teórico com o V2 corrigido. Isso. Então, você tem lá o valor teórico, lei de Ohm, circuito ideal, tipo Halliday, tudo é maravilhoso, tá? Aí você tem o medido com analógico, medido com digital. Então, você consegue comprovar que o digital e o teórico são praticamente iguais. Tá? Você consegue calcular que existe um número que, multiplicado pelo analógico, vai dar o teórico. Não é nem existe um número, existe uma função, porque depende do R2. Então, sem saber teoria nenhuma, você sabe, olha, se eu medir com o analógico e multiplicar por essa função mágica, eu chego no teórico. Só que não é uma função mágica. Uma função que você consegue deduzir ao conhecer como funciona o experimento. Não é uma caixa preta. Não, você entende o circuito. Então, você pode, teoricamente, deduzir essa correção. Tá bom, mas quem disse que eu deduzi correto? Pô, aplica. Pega o analógico, multiplica pela correção. Deu o teórico? Se sim, você corrigiu. Pronto. Então, você vai validar. Né? Ah, achei a solução. Pronto. Não, peraí. Você achou uma solução. Valide essa solução. Veja se ela é boa. Então, vocês da engenharia gostam de fazer um protótipo. Ah, vamos fazer assim, assim, assim. Testa na bancada. Faz um ensaiozinho rápido. Faz um MVP. Faz uma coisinha assim para poder, com pouco esforço, ter muita informação. Vê se está indo para o lado certo. Ah, testou na bancada? Deu certo? Opa, então agora vamos fazer uma questão de escala. Vamos agora reforçar. Estou indo bem. Então, você tem que validar. Nesse caso, basta comparar se o analógico errado vezes o fator de correção realmente te dá o valor que deve ser o teórico. O corrigido é igual ao teórico. Como comparar os dois? Você pode comparar ponto a ponto, pode comparar graficamente, pode comparar de vários jeitos. Tá? Mas repara, você está validando a tua solução. Olha que chique. Você percebeu que tem um problema. Conseguiu caracterizar um problema. Nossa, ele depende disso, depende daquilo, se eu mudar isso, tá. Conseguiu empiricamente chegar num fator X que corrige o problema. Aí você consegue desenvolver uma teoria de um fator de correção. E mostra que esse fator de correção é justamente o fator X que você quer, que corrige tudo. Pô, que maravilha! Você conseguiu desenvolver todo o processo e conseguiu descobrir o erro, conseguiu corrigir o erro, conseguiu validar a tua teoria. Pô, tá ótimo. Então, repara que é todo um processo para chegar lá. Então, tem um problema? Identifica. Propõe a solução. Valida a solução. Não é só achar a solução, mas quem disse que a solução é boa? Quem disse que ela realmente resolve? Então, vamos buscar uma validação. Pronto, fechou um probleminha, perfeito. Um problema bem simples, porém que envolve toda essa complexidade. Toda essa linha de eu quero sair daqui, quero passar por isso, quero chegar e finalmente falar, eu estou certo, está aqui a minha resposta, está aqui a validação. Pronto, isso é um raciocínio que a gente fez. Tá, não foi só um fator X, só uma caixa preta. Porque você já tinha o fator de correção,
simplesmente dividindo o teórico pelo analógico. Já está aí, o número mágico está aí, a função mágica está aí. Mas nós conseguimos ir além disso, calcular pelo modelo teórico quanto que vale a expressão analítica disso aí. E olhar, puxa, essa expressão depende da resistência interna, pô, que legal. Depende do R1, depende do R2. Que quando você tem aquele equivalente linha, depende de todo o circuito. Ou seja, você começou a enxergar coisas que a mera divisão V teórico por V analógico não te dava um número, ó, multiplica por esse número mágico e corrige. Com o modelo analítico, não. Com o modelo teórico, não. Você tem a expressão analítica, fala, nossa, eu estou vendo que cada coisa é importante. Pô. Isso te empodera. Vocês gostam dessa palavra? Não gostam, então? É um empoderamento fantástico. Te coloca em outro nível. Tá? E não usamos nenhuma equação complicada. Não tem equação diferencial, não tem integral, não tem nada. Só 4 operaçõezinhas e lei de Ohm. E um pouco de coragem, né? De fazer continha, buscar, pronto, chegou. Então, problema que vocês poderiam ter resolvido no ensino médio. Tá, mas repara que tem todo um raciocínio por trás muito legal. Bom, o que mais? Só eu falo. Alguns de vocês estão perguntando, vamos lá. Perguntem mais. Nada mais? Então, podemos encerrar? Tá? Então, lembrando, no caso de vocês, hoje, quarta-feira, live. Amanhã vocês têm o dia inteiro para entregar, para fazer o relatório e entregar. Sexta-feira é avaliação. Aí no fim de semana eu fecho a aula e calculo as médias. Tá bom? Então, encerrando aqui a live de hoje, vou fechar aqui a gravação. Deixa lá, obrigado e stop record.